Bem-vindos, estou muito feliz que vocês estão aqui. E eu queria começar colocando intenção, que é uma coisa que eu ensinei lá para o grupo de psicologia positiva e que a gente vai usar muito também, porque colocar intenção muda o nosso aproveitamento das coisas, muda a nossa performance. Então, a gente pode começar esse encontro pensando no que a gente quer para esse encontro, qual é o nosso desejo e inclusive colocando intenção de como vai ser o nosso aproveitamento, de como as coisas vão nos tocar, vão nos modificar. E também para a gente ter o máximo de aproveitamento na questão das perguntas, essa parte de colocar intenção vai ajudar bastante. Porque a mentoria, ela tem três pilares. Um é os treinamentos que a gente vai fazer. Outros são os ensinamentos que eu dou um jeitinho de passar para vocês nas brechas, respondendo a perguntas ou fora das perguntas. E o outro são as perguntas que vão ajudar vocês a identificarem coisas que também acontecem com vocês, vocês vão aprender com as histórias dos outros. Mas, às vezes, na hora das pessoas fazerem perguntas, a pergunta fica muito longa. A pessoa acaba contando uma história, né? Normal, a gente gosta de falar, e o negócio fica longo. Só que nisso aí a gente aproveita menos o nosso tempo. Então, nesse momento de colocar intenção, a gente vai também colocar intenção para que, se tiver vontade de fazer perguntas, que essas perguntas sejam muito claras, muito focadas, para ser direto ao ponto, o que você quer saber, e para que essas perguntas também sejam coisas que realmente vão contribuir para o que você está precisando saber e que vão beneficiar as outras pessoas também. Eu falei para vocês lá no grupo do WhatsApp que eu ia começar o encontro de hoje respondendo a pergunta da Sheila, que foi uma pergunta maravilhosa, né? Porque eu tinha falado que, ó, não precisa ficar pedindo o que você quer, pedindo em palavras, né? Já tá no vórtice, você já pediu ao longo da vida. E aí eu acho que ela teve um estalo, né? E falou, gente, é verdade. A gente ouve isso, né? Que já tá pronto, já tá feito, já tá no vórtice. Então, o que que é para eu fazer? Qual que é o meu papel, afinal? O que que eu tenho que fazer nessa história toda? É só não atrapalhar? E é só não atrapalhar. Na verdade, o nosso papel, o nosso trabalho, entre aspas, é o passo 3. Vocês sabem os passos para manifestar que os Abraham ensinam? Todo mundo sabe? Passo 1 é o pedido. Passo 2 não é papel nosso, é a fonte que atende o nosso pedido. Passo 3 é o nosso papel. E é onde a gente tem um pouquinho de trabalho. Por que que dá trabalho? Se a gente ainda está sintonizado lá no passo 1. Então, enquanto a gente ainda está focado no problema, enquanto a gente ainda está achando que é difícil, aí você está indo com o trem na direção errada, e nisso você dificulta que o que você quer chegue. Você vai atrasando o que você quer. Quando você entende que o pedido está feito, o meu papel agora é sintonizar com ele feito, aí você está no passo 3. O trabalho é, às vezes, no momento 1, no embalo que a gente pegou no passo 1, porque você focou a atenção naquilo por um pouco de tempo demais, dá um pouquinho de dificuldade para você conseguir imaginar aquilo feito. Mas uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui é justamente ficar com mais clareza que, olha, não preciso perder nada de tempo no passo 1. Nada, nada. Gente, a gente é atendido. Acabei de pedir, quis comprar uma coisa aqui no mercado, achei caro, me deu aquela dorzinha, aquela alfinetada, que eu senti vontade de comprar uma coisa que eu acho que eu não tenho, eu acho que vai ficar pesado nas minhas contas se eu comprar isso aqui. Essa alfinetada foi um pedido, foi passo 1. Qual que é o nosso movimento? Qual que tem que ser a partir de agora? Rapidamente já ir para o passo 3. Por que rapidamente? Simplesmente porque eu entendi que eu não preciso perder tempo no passo 1, porque quanto mais rapidamente eu foco no passo 3, mais rapidamente eu já estou permitindo o que eu quero. É aquilo que eu já falei para vocês em diversos lugares. E falei no vídeo que eu gravei ontem, que vai estar no canal no domingo. A história de não ter desespero, se você pegou o embalo numa emoção negativa, não se preocupa, tudo bem, você está pedindo mais ainda, por mais tempo, tá tudo certo. Então, se demorar também para ir para o passo 3, vai se acalentando, vai se acolhendo,
Em algum momento, quando se acalmar, você vai conseguir fazer os exercícios do passo 3. Mas tem uma etapa, vamos dizer assim, em que você em que isso caiu ficha para você de um jeito que você entende que você realmente não precisa perder tempo no passo 1. E isso com qualquer coisa do dia a dia. Você pegou alguma coisa na sua casa, um objeto que estava sujo, aí a sua funcionária não limpou direito. Vem aquele foco no negativo do por que isso está acontecendo, por que que eu atraí isso, ou tentar resolver de jeito concreto, deixa eu conversar com essa pessoa. E tem a gente ter o conhecimento que, na verdade, para a gente manifestar o que a gente quer, a gente precisa estar em sintonia com o que a gente quer. Então, não adianta eu conversar com a pessoa se eu estou em sintonia com as coisas não darem certo para mim. Eu preciso ficar em sintonia com as coisas darem certo para mim. Aí, talvez eu nem precise conversar com a pessoa, ou se eu conversar com a pessoa, eu vou ter um resultado muito melhor. Mas tentar conversar com a pessoa sem mudar minha vibração, gente, é foco no problema. Vai piorar, vai piorar, piorar. A pessoa vai, na tentativa de não errar, ela vai piorar cada vez mais. Então, o que que a gente vai treinar aqui? A gente vai treinar o passo 3. A gente vai treinar sintonia com o que a gente quer. E tem a questão da resistência, que é a gente colocar carvão no lado errado do trem. Então, imagina que tem um trem puxando a gente para o lado que a gente quer, e toda vez que eu tenho um pensamento que contradiz o que eu quero, do tipo, mas já faz X tempos que eu tô tentando e não consegui ainda. Ou, mas eu já falei com essa pessoa tantas vezes e ela não me ouve. Ou, mas na minha área não é possível mesmo ganhar essa renda. Ou, mas na minha área não é possível mesmo trabalhar em horas mais adequadas. Tudo isso é crença limitante e tudo isso é você colocando carvão pro lado que você não quer do trem. Então, você está puxando ali pro lado contrário. Se eu parar esses pensamentos, se eu conseguisse não pensar, todos vocês, emitir um desejo, a vida faz a gente emitir desejo mesmo, todo mundo emite, isso é maravilhoso. Emitiu o desejo, não pensou mais a respeito. Gente, os animais fazem isso. Abraham fala por isso que eles conseguem tanto o que eles querem. Eles conseguem mesmo, porque eles vivem muito no passo 3. Animais também passam por passo 1, por alguma limitação, alguma doença, alguma questão na natureza, sei lá, derramamento de petróleo no mar. Eles passam por um passo 1, eles emitem desejos também. Mas eles ficam muito mais tempo no passo 3, porque eles não ficam pensando como nós. E ao não pensar, eles não atrapalham, eles estão num estado de permissão. Então, cada um de nós, se a gente conseguisse emitir o desejo e não pensar mais a respeito daquilo, esse desejo se realizaria e rapidamente, na toada dele, no ritmo certo, num ritmo bom para você. É o fluir natural das coisas. Todos vocês devem ter uma experiência ou várias na vida de vocês em que vocês recordam que isso já aconteceu. Vocês pensaram a respeito de alguma coisa. Nossa, que legal! Que legal que essa pessoa está vivendo isso. Ai, que bonito! E um tempo depois, vocês também estavam vivendo aquilo. Vocês não tentaram fazer acontecer, vocês não foram atrás de pesquisar a respeito, vocês não fizeram nada, não mexeram um dedo. Vocês apreciaram, mas também não ficaram pensando, ai, mas essa pessoa só tem isso porque os pais dela, isso e aquilo. Vocês não ficaram pensando esse tipo de coisa. Vocês só apreciaram. Apreciaram, não causaram resistência com esses pensamentos do mas, e a coisa acontece. Então, em todas as coisas que a gente quer, se a gente tirar esse mas, ou pelo menos diminuir esse mas, a gente vai diminuindo a resistência. Então, se a gente conseguisse viver a vida sem pensar nos problemas, uma mentoranda minha, de mentoria individual, eu nem lembro com o que que ela queria ajuda, mas ela me falou assim, que com dinheiro ela não precisava de ajuda, porque ela entendeu que era para não pensar a respeito e que realmente depois que ela parou de pensar a respeito, começou a entrar, entrar, entrar. Então, é simples assim, é o que a Sheila falou, é não atrapalhar. Mas o que que acontece para a maioria das pessoas? Não consegue parar de pensar a respeito, até porque ficam vindo, né,
notícias, e a conta para pagar, e o filho que pede alguma coisa. Então, tudo isso vai fazendo você se sentir limitado ali. E aí, isso abaixa a sua vibração, e nisso você tá com o trem pro lado que você não quer. Então, uma das coisas que eu acho importante todo mundo aqui saber fazer é inativar os pensamentos limitantes. A gente pode quebrar a crença limitante, questionar esses pensamentos, a gente pode olhar em volta para ver evidências de que outras pessoas estão vivendo aquilo que a gente acha que é impossível. Tudo isso ajuda a quebrar crenças limitantes. E a gente pode fazer tudo isso, mas não precisa. Se a gente só inativar qualquer pensamento limitante, qualquer pensamento de mais tal coisa, se ele estiver inativo, ele para de ter efeito sobre nós. Então, um jeito de resumir, resolver essa questão dos pensamentos que atrapalham, pode ser simplesmente usar uma técnica para inativar. Todo mundo aqui está acostumado a usar, já aprendeu a usar e está acostumado a usar a caixa da inativação? Beleza. Ah, a Flávia falou que não. A caixa da inativação, depois a Mari pode compartilhar um vídeo aqui no, aprendi, mas ainda não sei usar, também não. Depois a Marizinha pode compartilhar no grupo do WhatsApp alguns vídeos do canal que falam sobre a caixa da inativação para vocês aprenderem com mais detalhes. Mas, basicamente, a ideia é a gente escrever num papelzinho o pensamento que a gente quer inativar. Tem que saber o jeito certo de escrever para você não ativar mais ainda, pelo jeito que você está escrevendo. Então, escrever coisas do tipo. O uso é certeiro, funciona muito. Não vou entrar para ler o resto, mas funciona mesmo. Tem muito relato de sucesso, é bem legal. Eu usei também. Logo antes do canal começar a crescer, eu também precisei usar essa caixa. Tinha acabado de aprender sobre essa caixa. Então, ó, essas crenças, por exemplo, no meu caso, na época do canal, eu tinha preocupação do que aconteceria se eu ficasse conhecida. Eu tinha um monte de pensamento de preocupação a respeito disso. Nunca quis ser famosa. Sempre eu queria, como é que faz, né? Você compartilhar um conhecimento para você ajudar pessoas e não ficar conhecida. Então, eu tinha que quebrar a parte da expectativa de que ficar conhecida teria alguma consequência negativa. E eu fiz isso na caixa. Então, eu escrevia coisas do tipo, preocupações a respeito do que vai acontecer se eu crescer. Medo ou receio, eu tentava sempre aliviar, para não ativar demais. Receio de ficar conhecida. Achar difícil ganhar dinheiro pela internet. Achar feio ganhar dinheiro com vendas. Tudo isso foram pensamentos que eu precisei inativar. Como que você inativa? Você não escreve, isso é muito importante. Você não escreve todos os pensamentos de uma vez, igual eu falei agora, vários seguidos, e depois põe tudo dentro da caixa. Não, é muito importante que o pensamento tenha sido ativado um pouquinho dentro de você, e aí você dobra o papelzinho, e aí você pega uma caixa de papelão, faz uma fenda nela, e aí você joga esse papelzinho lá dentro, já imaginando que só dele estar passando pela fenda, e principalmente quando fizer o barulhinho de bater no fundo, ou mesmo o barulhinho de passar pela fenda, ó, a Marizinha mostrando. Que você imagina que você, a Sheila mostrando, você imagina que você, que aquele pensamento que está escrito no papel, você imagina que ele está sendo inativado enquanto está passando pela fenda e principalmente quando fizer o barulhinho do fundo. No workshop, eu sei que nem todos vocês estavam no workshop, mas no workshop eu fiz uma adaptação dessa caixa de papel e eu pedi para as pessoas pegarem uma panela e para pegarem pregador de roupa e colocar o papelzinho dentro do pregador de roupa. Para quê? Para fazer mais barulho na hora de jogar o papelzinho e pensar inativo. Porque na minha experiência e pelo que eu observei com algumas pessoas que usaram alguma técnica também que fez fazer mais barulho, o barulhinho na hora que você pensa inativo ajuda você a acreditar que inativou. E essa que é a mágica. Você precisa de algum truquezinho, é um ritualzinho para te ajudar a pensar que inativou. E barulho sempre ajuda. Se vocês preferirem, vocês colocam dentro da caixa e faz assim na hora, faz, sei lá, dá um bate palma, ou faz no pregador mesmo e usa uma panela, alguma coisa de metal para fazer mais barulho. Tem gente que falou de bater num copo. Pode usar alguma coisa para ajudar a botar na sua cabeça. Inativo. Então você coloca aquele pensamento desse jeito
bem genérico, ideias de que tal coisa, pensar que tal coisa, achar que tal coisa. Achar que se eu crescer as pessoas vão ter inveja de mim. Achar que se as pessoas tiverem inveja de mim, isso vai me causar algum problema. Tem que inativar esses pensamentos, porque senão você não se permite crescer. Então você coloca esses pensamentos, então coloca um pensamento, dobra, ou dentro do pregador, ou já vai para a caixa. Enquanto tá colocando dentro da caixa, ou enquanto tá jogando dentro da panela, amarradinho ali no pregador, você pensa, inativo. Aí quando você ouvir o barulhinho, observa o espaço mental que abriu, o silêncio na sua cabeça. Fica ali saboreando aquela paz. Nossa, essa sou eu sem esse pensamento. Que delícia. Abriu um espaço aqui. Se você sentir que ainda tem um pouco daquele pensamento ativo, você pode fazer de novo com o mesmo pensamento. Você pode fazer escrevendo o pensamento de uma forma um pouquinho diferente, mas ainda é o mesmo pensamento. Conforme você sente, esvaziou, nossa, não tenho mais nada disso aqui, não precisa mais inativar aquele pensamento. Então, essa é outra coisa que as pessoas perguntam: quantas vezes eu tenho que usar essa caixa da inativação? Pelo tempo que você sentir necessidade. Eu usei por dias, não foi por muito tempo, depois eu parei. E aí, se você, depois de um tempo, percebe, nossa, tem umas crenças aqui me limitando, é isso que está atrapalhando, você pode pegar sua caixa de novo, a panela de novo, e fazer de novo para aqueles pensamentos, tá? Tem gente que tem o hábito de usar com frequência, tem gente que faz como eu, só alguns dias, sente que esvaziou, pronto, não precisa voltar para inativar de novo o que já está inativo.